A paz do Senhor, jovens, meus amados irmãos, estamos aqui para iniciarmos a nossa terceira lição do terceiro trimestre de 2020, a nossa lição que nos traz o título, né? As doenças dos nossos séculos, as curas que a Bíblia oferece. A nossa lição, ela tem por título Vivendo Sem Medo. Antes da gente dar início, eu gostaria de convidá-los para fazermos uma oração de início de mais esta aula. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Pai, eu quero te pedir que o Senhor venha me abençoar, Senhor Jesus, venha me usar neste momento para transmitir a Tua palavra. E aqueles que estão ouvindo, Senhor Jesus, que irão ouvir esta palavra, essa mensagem, Senhor Jesus, que possamos aprender juntos, ó Pai querido, que o Senhor tem para nós. Esse tema tão atual que tem causado, Senhor Jesus, tantos estragos na humanidade e nos cada indivíduos. Mas o Senhor é que tem as respostas para nós. Que o Senhor possa nos trazer, Senhor Jesus, ao conhecimento à luz da Bíblia. Abençoe a cada um dos nossos alunos. É o que eu te peço em teu nome, Senhor Jesus. Amém. Então, neste momento aqui, eu quero convidá-los a ler o nosso texto do dia, que se encontra em 1 João, capítulo 4, versículo 18, a primeira parte desse versículo, que diz assim: Na caridade não há temor, antes a perfeita caridade lança fora o temor. A nossa verdade prática diz que o amor de Deus derramado no crente é a garantia da vitória sobre o medo. Eu coloquei no material que tem aí disponível para você, é só baixar para poder acompanhar a nossa aula. Tem as leituras diárias que a gente pode fazer de segunda a sábado, né, que você possa tirar um tempinho, fazer a leitura de cada dia, né, que vai edificar muito a sua vida. Na segunda-feira nós vamos em Mateus aí o medo contra a fé. Na terça, Deus não nos deu espírito de temor. Na quarta, o que teme não é perfeito em amor. Na quinta, a fé e a oração vencem o medo. E na sexta, Jesus fortalece a fé dos que temem. E no sábado, fechando com a filiação divina, dissipa o medo. Então leia, tem os versículos aí para você ler e meditar durante toda a semana. O nosso texto, ele se encontra em Números capítulo 13, versículo 25 ao 32. Você possa pegar a sua Bíblia, fazer essa leitura, que conta... Aqui eu vou ler com vocês, né? A partir do versículo 25. Diz assim: Deus... Depois voltaram-se... Iniciando aqui. Depois voltaram de espiar a terra ao fim de 40 dias. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão, e a toda a congregação dos filhos de Israel, no deserto de Pará, as cidades, e tornando, deram-lhe contra eles e a toda a congregação, e mostraram-lhes o fruto da terra. E contaram-lhes e disseram: Fomos à terra e que a quem nos enviaste, e a verdadeiramente mana leite e mel. E este é o fruto. O povo, porém, habita nessa terra, é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do sul, e os heteus, e os jebuseus, e os amorreus habitam nas montanhas, e os cananeus habitam ao pé do mar, pela ribeira do Jordão. Então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: Subamos animosamente, e possuam-la em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E infamaram a terra, ou falaram mal da terra, que tinham espiado perante os filhos de Deus, filhos de Israel, dizendo: A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Então aqui esse texto ele conta quando Moisés ele enviou os primeiros 12 espias, né, à terra de Canaã, e nós já estudamos no semestre anterior como que foi essa conquista por Josué, né? Então aqui, retornando um pouquinho lá, é quando o Moisés envia
12 espias. Josué e Caleb foram os únicos que falaram bem da terra, em palavras de ânimo. Os outros 10, eles colocaram medo ao povo, e esse medo prevaleceu ante a colocação de Josué e Caleb. E é sobre isso que nós vamos falar nesta manhã, né, sobre o medo. Nosso objetivo da nossa aula aqui é que nós possamos aprender os exemplos de coragens presentes na Bíblia, como de Josué, Caleb, Paulo, Moisés, Davi, vários aí, né? Nós possamos compreender os temores humanos que nós temos nesse século, o que está nos assolando, e que nós possamos demonstrar, que eu consiga demonstrar para vocês aqui agora, através da Bíblia, como vencemos o medo, o nosso medo diário. Amém? Direcionando já para a nossa introdução, eu gostaria de falar para vocês o que é o medo. O medo, a palavra em si, ela quer dizer no dicionário, né, que é o sentimento de inquietação, pavor ou assombro ante a noção de um perigo real ou imaginário. Então, pensamos bem, o medo ele pode ser bom ou ruim, né? Se é uma noção de perigo real ou imaginário, então temos essas duas colocações. O medo como sentimento é um sentimento que ele caracteriza o presente momento que nós estamos vivendo hoje em dia, né? Momento de pandemia, um momento de inquietação da população, do mundo inteiro, né, que está assolando a todos. Todo homem, todo ser humano, ele já experimentou esse sentimento. Como eu disse, ele pode ser bom ou ruim. O medo bom é aquele que nos faz ficar em alerta, ou seja, ante um perigo, a gente está sempre alerta. Esse é o medo bom. Já o medo ruim é aquele que pode paralisar, ele nos paralisa, nos tira essa atenção. Ele pode consumir vidas, né? As vidas, os homens estão vivendo inquietos, como nós podemos ver. A inquietação na humanidade, nos governantes, por medo desse coronavírus, ele paralisa, ele paralisou praticamente o mundo, né? Isso é um medo ruim, né? E isso deixa a gente sem paz, pessoas sem paz, desesperadas, por causa da insegurança, né? Que a gente vive no mundo atual, isso muito atual nos nossos dias. Mas se nós recordarmos lá nos Salmos 27, 1 e 2, o salmista ele já dizia: O Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Ele faz essa pergunta. No versículo 2: O Senhor me livra de todo o perigo. Então, aqui nós temos, né, aonde nos refugiar. Que Deus, o salmista já tinha essa garantia do Senhor de que ele iria nos livrar de todo o mal. O medo, ele pode transformar-se em fobia, né? O medo ruim, ele pode se transformar em fobias. Quantas fobias a gente não tem? Muitas, né? A fobia é um estágio mórbido do temor, né? Do medo. As fobias, elas são tantas e variadas que a gente pode encontrar numa pesquisa rápida do Google aí, são 400 e poucas variedades, né? Que fica difícil da gente descrevê-las uma por uma. E seria inútil também, né? Para que a gente vai ficar falando do medo? Se a gente pode falar de quem pode retirar esse medo das nossas vidas, né? As fobias, elas multiplicam-se cada vez mais em razão do estresse diário que o ser humano vive, das angústias provocadas pela desorganização da vida moderna. A vida moderna trouxe um acelero, né, uma aceleração muito rápida, uma vivência muito rápida que nós temos que ter. E, mediante isso, o que fazer? O que nós podemos fazer? Como nós podemos lidar com essas situações? A resposta está aqui, na Bíblia Sagrada. A resposta é que só Cristo pode nos livrar do medo e dos efeitos que o medo causa na nossa vida. Amém? Então, nós damos essa nossa introdução para a gente iniciar aqui. Eu anotei algumas fobias aqui, a título de curiosidade. Acrofobia, medo de altura. Acrodomofobia, medo de avião. Você tem alguma dessas aí? Algofobia, medo da dor. Quantas pessoas têm medo de injeção, né? Medo de sentir dor? E uma que tem assolado muito a nosso mundo atual, e muitas pessoas, que é o medo de dormir. Muita gente tem medo de dormir.
Ela não consegue, ela acha que algo vai acontecer, né? Que é a hipnofobia. Então, 4 aqui que eu citei, mas elas são diversas, né? No nosso tópico 1 da nossa lição, que é os temores desse século. O que é os temores desse século? Como podemos classificá-los? Nós vamos aqui, nessa aula, separá-los em 3 pontos. Os temores individuais, os temores comunitários, da comunidade, e os temores mundiais, os temores globais. Os temores individuais é do ser, o indivíduo, né? E há no mundo que nós vivemos hoje um medo generalizado, né, que ele assola as pessoas individualmente, cada uma no seu interior, e ele não importa com a posição social, com a idade, com a formação acadêmica, o que essa pessoa é. Esse medo ele é interno e todo ser humano tem, né? Só que esse que a gente vai falar aqui, ele assola de uma maneira individual a nós. O que tem nos afetado? Qual o medo interior que eu tenho? Né? O cidadão comum, até o mais rico, né, como eu disse aqui, o letrado, o culto, o homem do campo, todos esses têm esse medo. E cada vez mais estamos atemorizados ante a avalanche, né, de desmando que toda a natureza que abate o nosso planeta. Então, quando nós vemos o que acontece no mundo, nós ficamos preocupados. Só que essa preocupação está se tornando um medo. Medo do quê? Um medo da insegurança, uma insegurança que nós temos. Eu vou ter, né, vamos falar em jovens, eu vou conseguir me formar, eu vou ter um bom emprego, eu vou conseguir um emprego, como que vai ser o meu relacionamento, eu vou conseguir ter um relacionamento. Então, são medos individuais. Mais para frente, nós vamos comentar mais alguns tópicos referente ao medo individual. O medo comunitário é o medo da insegurança, o medo social que a gente vive, né, dos problemas sociais em que nós estamos inseridos. Se a gente for olhar na Bíblia, algumas cidades, como nós vimos aqui, que o povo foi além dos muros, né, de Jericó, as cidades tinham um muro de fortificação para proteger a sua população. Hoje em dia nós não temos esse muro, né, visível, mas a situação ela é bem pior, né? Esses muros protegiam-se dos malfeitores e hoje nós temos a nossa casa. A violência tem tomado conta, tem instaurado medo na sociedade, né? A violência urbana ela tem gerado pânico, insegurança por todos os lados que nós vemos. Há alguns países melhores que outros, mas os países, nosso país, né, o Brasil, ele é um país da insegurança. Eu não sei se eu sair, se eu vou voltar. Se você está no Rio de Janeiro, por exemplo, uma cidade muito violenta, você sabe se você sai, se você volta para sua casa, ou se você está dentro de casa e você está com medo ali de ser arrombado. Então, o medo ele tem se instaurado dentro dos lares. É o medo de que pode acontecer, por exemplo, para as mulheres, se eu sair, eu vou ser estuprada, os pais com os filhos, com as filhas, vai para a escola, será que volta? É um cuidado total que a gente tem. Então, esse é o medo da comunidade, é os medos que assolam uma comunidade no geral. E Cristo, ele vem também trazer a solução para os medos da comunidade. Nós, como igreja, como jovens, nós podemos mudar esse contexto. Né? Se nós formos firmes, constantes na nossa fé e levarmos a fé, Cristo pode mudar. E o terceiro tópico é o medo no mundo, né? A gente tem visto muito acontecer nos últimos anos, tsunamis, tufões, ciclones, as pandemias, né? Cada uma atrás da outra. E sem dúvida isso é o cumprimento da palavra profética, né? De Cristo acerca da sua gloriosa volta. Que a gente pode se verificar lá em Lucas, né? Capítulo 21, versículo 25 ao 33. Né? Mas todavia nós que somos cristãos salvos em Cristo, nós podemos contar com o socorro do Senhor. Né? Salmos 46, versículo 1 e 2, né? Um socorro bem presente na hora da nossa angústia.
Então, que nós não fiquemos preocupados com o dia do amanhã, porque Cristo está conosco e Ele vai nos suprir, né? Se hoje, se nós tivermos fé e buscarmos ao Senhor de todo o nosso coração, Ele nos livrará de todo mal. Salmos aí para nossa leitura, você pode ler, Salmos 34, versículo 4, o Salmos 91, né? Todo ele, mas especificamente o versículo 10 e 11, Salmo 121, versículo 7. Então, são salmos que mostram como Deus nos livra do mal. E quando nós olhamos para Cristo, nós seremos iluminados. Lá em Salmos 34 ainda, versículo 5. Deus é que é a luz, né, que nos tira da escuridão do medo. Se clamarmos pelo seu nome, seremos livres. Então, quando nós nos voltamos a Cristo, clamamos ao seu nome, nós seremos livres desses medos. Amém? Nosso ponto 2 da nossa lição é os medos do ser humano. Vamos tratar um pouco do medo do ser humano em sua individualidade, né? Quais os medos mais comuns que nós, né, na modernidade, estamos vivendo? O medo do insucesso, o medo da morte e o medo do futuro. Vamos resumir esses três. Quão grande é essa preocupação na sua vida? Quanto você tem se preocupado em não ter sucesso? Às vezes, quando jovem, nós temos a preocupação no dia do amanhã, no nosso futuro. O medo do jovem é ele não ser aceito. O medo de nós jovens é não sermos compreendidos, né? E isso é uma insegurança, o medo de não ter sucesso. Hoje em dia, quem não tem sucesso é excluído. E isso é uma inverdade. Nem tudo na vida é sucesso. Tem os erros, as quedas, mas nós devemos nos levantar e estar em busca do nosso alvo, né? A Bíblia nos afirma que feliz é aquele que confia no Senhor. Salmos 84, versículo 12 e o 146 e 5, né? A falta de fé em Deus é que nos faz ter esse medo de insucesso, de não termos sucesso naquilo que nós fazemos. A Bíblia diz que o crente, aquilo que ele pôr a mão, né, o verdadeiro cristão, aquilo que ele pôr a mão, o Senhor ali vai abençoar. O Senhor vai fazer prosperar. Então não tenha medo, né, de pegar algo para fazer. Aquilo que você pegou para fazer, faça, né? A falta de fé, então, em Deus faz com que o crente ele seja dominado pelo medo de fracassar. E isso é em diversas áreas da vida. Às vezes, um medo de fracassar profissionalmente, um medo acadêmico, né, de não concluir ou não conseguir fazer uma faculdade, um curso, ou dentro da igreja, um fracasso ministerial, um medo de se dispor a fazer o trabalho para Cristo, né? E é urgente que nós pensemos e focamos que Cristo, Ele é quem nos fortalece, né? Se nós confiarmos em Deus, de todos os nossos sonhos, os nossos projetos e os nossos objetivos, nós vamos conseguir e nós vamos vencer esse medo, né? Leia Salmo 37, 5, vou fazer a leitura com vocês. Salmo 37, 5, que diz assim, 37, 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Então, se nós praticarmos esse versículo, nós alcançaremos os nossos sonhos, os nossos projetos e os nossos objetivos, né? E o insucesso não fará parte da nossa vida. Quem teme ao Senhor sempre vai escolher o melhor caminho. Sempre vai escolher não sentir o medo. O medo ele pode até vir, porque o medo, como nós disse, é um sentimento de uma noção do perigo real ou imaginário. Então, quando aquilo que nós não conhecemos, aquilo que nós desconhecemos, gera uma insegurança, gera um medo. Um exemplo, se você vai falar em público, aquele friozinho na barriga, aquilo é um medo, mas é um medo bom, é um medo do que você vai encontrar, daquilo que você faz, só que isso não pode te vencer. Amém? Então, os caminhos que escolhemos mediante as crises
o próprio Deus encarrega de nos orientar. Lá em Salmos 25:12, Mateus 6, do 31 ao 32, ele fala que, né, que os caminhos que Deus nos orienta durante esse caminho. E ele nos dará a vitória, nos fará prosperar. Uma vez que, quando estamos no propósito divino, para nós crentes, o propósito é de paz e não de mal. Jeremias 29:11, né? Não há razão para nós ter medo, né, do que está por vir. O segundo ponto é o medo da morte. Esse é o medo real, né? O medo que estamos vivendo hoje em dia diariamente, o medo da Covid. Qual é o seu nível de medo? É o medo de segurança, de se manter seguro, ou é um medo exagerado, que se torna fobia? O medo de tudo, não posso fazer nada, não me toque, não sejamos exagerados. Enquanto as pessoas incrédulas, elas se veem no materialismo, né, demasiadamente no mundo material, eles morrem de medo da morte. Isso a gente podemos encontrar em Hebreus 2, 14 e 15 como referência, né? Nós, como Igreja de Cristo, nós temos que ter a certeza que Cristo que morreu na cruz do Calvário por nós. Nós não devemos ficar assombrados. Nós temos que ter a paz de Cristo. Porque se nós vemos pela Bíblia, lá em Salmo 116 e 15, Atos 3 e 15 também, visto que para Deus a morte ela é preciosa, porque nós vamos encontrar com Cristo. Nós devemos temer, mas não ter medo. É diferente. Eu não vou me jogar, não vou me matar, que a Bíblia condena, isso é pecado. Quem faz isso não herdará o reino de Deus. Mas nós temos que saber que se nós viermos a falecer, nós estaremos com Cristo. Nós veremos Cristo. Nós estaremos no seio de Abraão. Amém? Então, a razão de não temermos a morte é o fato de que Jesus venceu a morte na cruz do Calvário. Salmo 68 e 20, e Timóteo capítulo 1, versículo 10. Os que temem a morte são justamente aqueles que não devem, né? Aqueles que temem a morte deveriam ser aqueles que não confiam na obra expiatória de Cristo e nem no poder da ressurreição. Mas nós, como crentes, nós devemos ter a certeza, primeiramente, da nossa salvação. Quando nós temos a certeza da nossa salvação, saberemos que a morte para nós é ganho. A morte porque nós vencemos esse mundo. Amém? Então, vamos vencer esse medo. E um ponto importante que eu cheguei aqui, que é o medo do futuro. Hoje as pessoas andam muito alarmadas e temerosas com o futuro que se passa, né? Que se projeta. É econômico, político, social. Enquanto tudo isso está péssimo, né? As previsões, nada bate muito, né? Sobre a qualidade de vida do planeta, sobre pandemia, a Covid, né? Que está aí, não se convergem. Então fica aquele desespero, ninguém sabe o que vai acontecer, como será daqui para frente, eu vou voltar a trabalhar, não vou, as coisas vão voltar ao normal, não vai. Mediante a isso, qual deve ser a postura de nós como cristãos quanto às incertezas e medos que assolam a sociedade no tempo real que nós vivemos? Vamos dar uma analisada? Alguns pontos eu separei. Primeiro, não temamos o futuro. Por que nós não podemos temer o futuro? Porque o futuro nós podemos até planejá-lo. Né? Eclesiastes 11, versículo 1 e 2, diz lá que o futuro nós podemos planejar. Mas nós não devemos nos preocupar excessivamente com esse futuro. Né? Salmos 37 e 37, algumas referências para você aqui, Hebreus 4 e 9. Né? Porque quando nós nos preocupamos demais, nós esquecemos de viver o presente em que estamos. Nós esquecemos de viver a nossa fé, a fé em Cristo. Nós esquecemos de colocar a nossa confiança, nossas ansiedades em Cristo, em esperar pelo Senhor, a providência do Senhor.
E esse medo vai nos tirando, né? Planejamos, depois nós ficamos naquela ansiedade, aquele medo daquilo não se concretizar. Entregamos, lançamos ao Senhor toda a nossa ansiedade e Ele tudo fará. A Bíblia nos afirma que os projetos humanos eles são falíveis, né? Portanto, se nós confiarmos em Deus, né, nos seus planos, tudo vai dar certo. Provérbios 27, 1, Jeremias 8 e 20 e Tiago 4, do 13 ao 15, nós vemos tudo isso que eu falei para vocês, que os projetos são infalíveis e que a confiança em Deus, no seu plano, é que vai dar certo. Deus, ele quer que você faça planos. Ele vai abençoar os seus planos. Mas consulte a ele e põe sobre ele a sua ansiedade. A inquietação pelo amanhã, ela impede nós cristãos de, como eu falei, de estar no presente, de usufruir as bondades e as misericórdias de Deus no agora, né? Como você está vivendo? Quando você está no seu período de oração, você tem vivido aquele momento? Ou você está ali, mas a sua mente está preocupada, com medo de algo que ainda não aconteceu? Nós devemos pensar nisso. Deus, ele fala que as andorinhas do céu, ele dá de comer. Quanto mais para nós, né, os seus filhos. Então, Deus nunca vai deixar nos desamparado. Ponto B, confiar em Deus. Quanto ao futuro, nós temos que lançar a nossa confiança no Senhor. O medo, ele sempre deve se curvar ante a nossa fé genuína no Senhor. Salmo 55, 4 e 5. Se confiarmos em Deus, como Abraão fez lá quando ele deixou tudo para trás e saiu sem saber para onde ia, aqui, né? Lá Hebreus 11, 8. Qual é o efeito disso que teve na vida de Abraão? Olha as bênçãos que ele alcançou por confiar na palavra de Deus. Né? Temos um bom futuro e a nossa esperança não será frustrada. Então, o efeito que teve na vida de Abraão pode ser para nós. Provérbios 23, 18, 24 e 14. A nossa fé, a nossa esperança, ela não será frustrada mediante a confiança posta no Senhor. O homem, nós desconhecemos o futuro, não sabemos o que está por vir. Né? Eclesiastes 9 e 1 diz assim: Eu pensei bastante e me esforcei para entender tudo isso, e cheguei à conclusão que Deus controla o que as pessoas sábias e honestas fazem, e até o amor e o ódio delas. Ninguém sabe nada do que vai acontecer no futuro, mas isso não faz diferença. Olha o que aqui em Eclesiastes está dizendo. Deus está no controle. Ele controla tudo. Não sabemos o que vai acontecer, mas isso não faz diferença, porque Deus está no controle. Ele está no controle da sua vida. Ele tem controlado as suas ansiedades. Então, a razão pela qual nós crentes devemos confiar no Senhor e somente em Deus está em Salmo 37, 5 e 7. Né? Nós não devemos, eu vou ler aqui, Salmos 37, 5 e 7. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, ele tudo fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Então, descansa no Senhor e espera nele, que a confiança do Senhor virá. E o terceiro ponto é que nós sejamos fiel, né? O Salmo 37 aí, que é um salmo riquíssimo, né? E 25, ele sustenta que o crente fiel jamais será desamparado pelo Senhor, e nem a sua descendência mendigará o pão. Ele será próspero em todos os seus caminhos, e nunca será abalado. O futuro daquele que é fiel ao Senhor será próspero e abençoado, conforme está lá no Salmo 128. Então, sejamos fiel, né? Salmo 155 e 22 diz que nós nunca será abalado os caminhos daquele que confia no Senhor. Então, a confiança no Senhor, se nós formos fiel, confiarmos no Senhor, e nós não temeremos o futuro.
não teremos medo daquilo que está por vir, porque nós estamos com a nossa fé fundamentada em Cristo. O medo, ele nos faz olhar para trás ao invés de avançar em nossa vida. O medo, ele cria uma fé vacilante no cristão. O medo, ele estremece a fé. Podemos estar, às vezes, à porta ali de alcançar a bênção que Deus nos prometeu. Mas então a fé começa a vacilar. Começamos a agir como se não conhecêssemos Deus. Se você permitir que o medo te controle, ele levará você a recuar, a avançar para trás, a olhar para trás, a desistir. Então, não vamos deixar o medo fazer com que a nossa fé vacile. O medo, ele desvia o nosso foco, ele tira o nosso foco. Né? Em vez de olhar para frente, a gente, que é o alvo, né, que é Cristo, as pessoas estão olhando para trás e tudo o que pensam é no passado. Às vezes, nós nos permitimos que algo ruim que aconteceu no nosso passado nos impeça de avançar para o nosso futuro, para aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você. Pode ser um relacionamento ruim que você teve, pode ser uma dor profunda que você tem, tá lá, só você sabe, uma perda dolorosa que você teve de alguém, um pai, a mãe, um irmão, uma perda que significava muito para você. Mas se a gente nos ficarmos preso a isso nos levará a um medo, nos levará a medo de seguir em frente, um medo de que aquilo aconteça novamente. Então, se nós continuarmos com foco no passado, pensando no passado, nós nunca seremos capazes de avançar em nossas vidas. Paulo, ele nos dá alguns conselhos lá em Filipenses 3, 13 e 14, onde ele nos diz que devemos, vou ler para vocês, irmãos, quanto a mim, não julgo o que há alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecemos-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então, que nós esqueçamos o passado e focamos em Cristo, focamos na frente, focamos naquilo que realmente Deus tem para nós. E Ele vai tirar esse medo que tem dentro de você. Amém? O medo, ele faz com que nós vivamos o nosso hoje de maneira limitada. Que nós vivamos a bênção do Senhor limitadamente, em vez de vivermos pela fé. O medo faz nos esquecermos do poder da provisão de Deus. Nós vimos, ou já ouvimos, né, do que Deus fez no passado. E Deus fez algo incrível, milagres aconteceram dentro da igreja, tanto na Bíblia quanto nos nossos dias. Nossos pais, nossos avós vivenciaram milagres. Nós também podemos vivenciar. Qual o medo que está nos impedindo de vivenciarmos isso? Mas às vezes por causa do medo, se esquecemos de que tudo é permitido. De tudo é permitindo ser oprimidos, né? Nós esquecemos de tudo isso. E que nós fomos oprimidos pelo medo. Passamos a pensar somente em nós. Como nós estamos hoje? Pensando só em nós. Com medo de ajudar o próximo e não sermos retribuídos. Nós vivemos no mundo individualista. Mas nós, como igreja, tem que sermos, como jovens, juntos. Temos que ser unidos. Porque unidos nós venceremos o medo. Amém? Nós nos concentramos, às vezes, nos nossos próprios problemas, ao invés de nos concentrar no poder de Deus. O salmista Davi, ele diz no Salmo 121, 1 e 2, eleva os meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então aí está a saída. É o Senhor. Ele fez o céu, ele fez a terra. Então ele provê tudo para nós. Não tenhamos medo do futuro. Não estejamos
com medo da insegurança, do insucesso na nossa vida. Nós temos a maior ajuda possível, que é o poder de Deus. Tudo. Deus coloca à nossa disposição armas que nós possamos usar. A oração, a tua palavra, né? Então, Deus está aí para nos ajudar. Então, por que que nós ficamos com medo? Medo de ousarmos? Ainda em Salmos, ele declara: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Se Deus é a luz e a salvação, por que eu tenho medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem terei medo? O Senhor é que te dá força. Por que você está com medo de seguir para frente? Por que você está com medo de pôr, vamos dizer, a cara a tapa pelo Evangelho? Isso está em Salmo 27, 1 e 5, aí a parte, todos esses versículos. Então, nós precisamos estar hoje mais conscientes do quanto somos abençoados por Deus. Não podemos deixar que o medo faça nos esquecer das bênçãos de Deus para nós. Devemos usar este medo, que às vezes vem, que é um medo bom, como eu disse lá no início, como algo motivador para que nós possamos realizar grandes coisas para o Senhor. Deus, ele ainda faz milagres, ainda faz grandes coisas. Então, que nós possamos arrancar esse medo de nós, através da palavra de Deus. A Bíblia nos promete lá em Filipenses 4:19, que o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas em glória em Cristo Jesus. Então, Deus vai suprir a sua necessidade. Amém? O medo também ele nos faz viver em divisão, tanto no amor como nas amizades. Porque o amor ele gera desconfiança, né? Quando o medo ele instala, a tendência é que nós temos desconfiança. Nós temos medo de nos relacionarmos, porque nós temos desconfiança do que a outra pessoa vai fazer, pelo que tudo que está acontecendo. Nós acabamos ficando céticos com as opiniões das outras pessoas e acabamos duvidando dos motivos que a pessoa tem. Às vezes nós nos afastamos por não acreditar mais que uma pessoa pode ajudar a outra. Às vezes a pessoa está com uma boa intenção, mas o nosso medo, por já ter sofrido talvez por isso, nos faz ser céticos quanto a isso. O medo ele causa divisão. O medo ele causa divisão nos relacionamentos, nas amizades, nos ambientes de trabalho, né? É hora da gente trocar esse medo pela coragem. Não podemos viver com medo do que poderia acontecer na nossa saúde, em qualquer coisa. Né? Nós devemos abandonar isso, buscar deixar isso de lado. A nossa saúde espiritual, nossa mente, ela depende também da gente trocar esse medo pela coragem de querer o melhor para Deus. Deus quer o melhor para nós. E por isso ele fala para você nessa manhã: deixa eu trabalhar nesse seu medo. Deixa eu tirar esse seu medo. Nós nunca iremos chegar a grandes alturas, a grandes propósitos, ao nosso alvo, se nós estivermos constantemente vivendo com medo. Com medo de fazer a vontade de Deus, com medo da vontade de Deus para mim. A vontade de Deus pode nos levar aonde a gente nem imagina. Há uma frase que diz: a vontade de Deus nunca irá levá-lo aonde a graça de Deus não pode mantê-lo. Então, deixa a graça de Deus te guiar, que ela vai te levar a grandes lugares, a alturas inesperadas por você. Então, nós devemos simplesmente amar ao Senhor e Ele nos levar, e deixar que Ele nos leve aonde Ele quer. Tirar esse medo. Às vezes nós temos medo, de pregar a palavra de Deus, medo de falar. Fale a palavra, fale a verdade, que nela tudo vai dar certo. O medo nos faz esquecer o plano de Deus para nós. O medo ele cega, o medo ele amarra, o medo ele faz tudo isso. O medo é um sentimento perigoso às vezes, né? Mas a resposta para tudo isso nós encontramos em Jesus. Jesus disse: não temas.
Não temas foi e continua sendo a resposta que Jesus tem para nós hoje. E a resposta para o medo. Essa mensagem de ânimo, ela foi transmitida na Bíblia a vários homens de Deus. Abraão, a Josué, Gideão, Elias, Paulo, vários. Se você pegar no material que eu coloquei, né, para a gente poder acompanhar, tem as referências de cada vez que Deus disse a um desses homens, não temas. A despeito das extraordinárias obras, né, dos homens da Bíblia, também eles tiveram limitações. Né? Tiago 5,19 fala das limitações. Mas, todavia, nós devemos confiar integralmente a Deus a nossa vida. E assim nós venceremos os nossos medos e realizaremos grandes coisas para o Senhor. Como nós podemos vencer isso? Né? O medo ele é vencido quando o crente faz a vontade de Deus, busca a presença do Senhor e o refúgio do Senhor. Nós possamos fazer a vontade de Deus. Né? O crente, quando vive segundo a vontade de Deus, nós dormimos em paz, mesmo diante de qualquer tensão que nós vivemos. Salmo 3, versículo 1 ao 5, fala muito bem, faça essa leitura. Né? A nossa tranquilidade, ela se baseia na certeza de que o Senhor agirá a nosso favor. Né? Salmos 34 e 7 diz, o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem. Né? E buscar a presença do Senhor. Nós vencemos o medo quando nós buscamos a Cristo. Né? Em todos os lugares, né, mediante as violências e as ameaças que o mundo vive, devemos estar buscando o Senhor em todo o tempo. Se nós não fizermos isso, isso será inútil. Né? Se o Senhor não edificar, lá fala, se o Senhor não edificar a casa, é em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmo 127, 1, né? Salmo 27, 1 e 3. Então, não adianta nós tentarmos fazer grandes coisas, né, mais temerosos e ficar naquele medo. Eu construo uma casa belíssima e não ponho portão e fico com medo dentro dela, com medo de ser assaltado. Né? Não adianta. Então, nós devemos fazer a nossa parte, buscar ao Senhor, né, fazer a vontade de Cristo, buscar o refrigério do Senhor. Nós estamos mergulhados em medo pela humanidade. Porque o mundo ele jaz no maligno, né? 1 João 5,19. Mas, todavia, a razão a qual o crente não tem nada a temer, porque Deus preserva os que são seus. Gênesis capítulo 7 e Salmos 3, né? Os que se refugiam em Deus descansam em segurança. Em Salmo 91, Salmo maravilhoso, né? E para nós fecharmos essa aula, eu queria concluir com vocês que a vitória sobre o medo, ela está no amor de Deus. Né? E por amar a Deus, grandes cristãos do nosso passado, não temeram pela própria vida, deram a sua vida, morreram por Cristo. Né? Que nós possamos nos expor um pouco por amor a Cristo. A Bíblia nos diz que o amor não existe medo, mas ao contrário, o perfeito amor lança fora o medo. 1 João 4,18. Então, amemos a Deus acima de todas as coisas, e que ao nosso próximo como a nós mesmos, né? Que é o mandamento do Senhor. E Ele nos guardará de todo mal e temor. Deus, Ele tem grandes planos para a nossa vida. Não podemos deixar que o medo nos impeça de ter planos, de fazer planos para o futuro, né? Mas devemos lembrar que os planos de Deus é que nos levarão a lugares que nunca poderíamos ter imaginado. Deixar Deus guiar a nossa vida. O medo é o nosso maior obstáculo nos dias de hoje. Que nós deixamos de lado esse medo. Né? O medo ele nos impede de atingir os nossos objetivos. Então, Deus tem um plano e um propósito para cada um de nós. E que esses propósitos não têm lugar para o medo. Nós não devemos deixar que o medo esteja entre nós e o nosso propósito com Deus. Devemos manter os nossos olhos na nossa missão. Qual é a nossa missão? Levar o Evangelho. Qual é o nosso foco? Nosso foco é a cruz, é a volta de Cristo. Nós devemos estar preparados. Então, devemos manter os nossos olhos em Deus e com o poder de Deus. Né? Com o poder de Deus,
não há realmente nada que nós possamos temer, né? Não há medo em que possa estar instaurado em nossas vidas. Amém? Nós possamos ter em nossa mente que Cristo venceu a morte. Cristo venceu o mundo. E assim nós também venceremos. E que as incertezas, o futuro, a Deus pertence. E Ele dará a vitória para nós. Amém? Assim eu finalizo aqui a nossa aula de hoje. Agradeço a você pela participação, pela presença que você com certeza já marcou e que você possa estar no próximo domingo assistindo a nossa aula de número 4, na nossa aula por título, deixa eu pegar aqui, para nós, sobre depressão, né? A doença da alma. Não perca, compartilhe também as nossas aulas, mande para um amigo, que nós possamos atingir o maior número de pessoas para a glória de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, quero te pedir pela vida de cada um que esteve aqui conosco, Senhor Jesus, que ouviu esta palavra, que possa ter falado na vida de cada um, Senhor Jesus. Abençoe-os nesse momento e que o medo seja retirado da vida, Senhor Jesus, de cada um dessas pessoas. Que o medo não venha fazer parte de nós, e sim que nós possamos avançar ao alvo que é Cristo, mediante o amor do Senhor Jesus Cristo na nossa vida. Assim eu te agradeço em nome de Jesus. Amém.